Se apresentar aqui hoje, não sabia, glória a Deus, mas foi no dia de Pentecoste, uma multidão na cidade, festa, aleluia, gente de todas as nações reunidos. Não tinha outro dia melhor, aleluia, que Deus tinha preparado para dispensar o Espírito Santo Consolador e chamar a atenção do mundo, chamar a atenção das nações. Glória a Deus, como nesta tarde, o Senhor está chamando a atenção de alguém aqui. Você ainda não é crente, você não pertence a essa graça, aleluia, mas por esta reunião e por esta palavra, a conversão de Deus está entrando dentro do teu coração. Você não vai querer mais sair daqui, você vai sair daqui com saudade de voltar nesse lugar mais uma vez também. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Neste sábado, dia 27 de abril de 2024, eu peço permissão e saúdo a toda a nossa querida Irmandade, almas testemunhadas, apreciadores da obra de Deus e irmãos de outras denominações, para entrar no seu lar com mais um vídeo, interagir com a nossa querida Irmandade e aqueles que estão visitando o canal. Irmãos, veja bem, é um tema muito polêmico no sentido em que nós devemos, um alerta, que nós devemos tomar cuidado e vigiar dentro da casa do Senhor. Sabemos que ultimamente, irmãos, eu tenho até colocado um vídeo da nossa querida irmã Lavínia sobre uma revelação, o esfriamento de muitos dentro da igreja. Irmãos, e a vaidade tem entrado muito nos corações. Nós sabemos que o amor, irmãos, o amor tem esfriado também. Estamos em tempos difíceis na terra, irmãos. Estamos em tempos difíceis na terra. Eu ia abordar este assunto de uma maneira única, mas um servo de Deus me procurando, me mandando um áudio e conversando comigo nesta tarde de sexta-feira, irmãos. Ele abordou um assunto em que eu já ia aqui falar com a nossa querida Irmandade. Um assunto que eu não sei se muitos aqui já perceberam, mas vamos interagir, irmãos? Com certeza vamos ter bastante comentário e a Irmandade aí interagindo sobre o povo de Deus na congregação cristã no Brasil. Por que nós falamos congregação cristã no Brasil? Porque é onde nós congregamos e servimos a Deus em espírito e em verdade. Isso não implica, em que outros irmãos de outras igrejas, denominações, possam aqui também comentar e interagir conosco, irmãos? Mas vamos interagir sobre a nossa querida Irmandade que está dispersa, irmãos. Está aí não vigiando. Isto mesmo. Eu vou colocar um áudio do nosso querido irmão Geraldo para vocês ouvir, o que está acontecendo no meio do povo de Deus, tá bom? Olha só, vamos ouvir junto. Irmão Paulo, a paz de Deus. Tudo bem com o irmão? Quero saudar também a toda a Irmandade, a todo o povo de Deus, com a santa paz de Deus. Irmão, eu senti no coração de conversar com o irmão a respeito de algum assunto. Eu tenho um motivo para mim contar isso, sabe? Quando Deus me chamou no ano de 96, irmão, já está fazendo quase 28 anos que Deus me chamou, a gente estava passando por um processo muito difícil na terra, sabe? E um dia, irmão, Deus nos levou até a igreja, sabe? Minha esposa ia servir a Deus há 5 anos, numa prova de fogo, E eu entrei dentro da igreja, irmão, e tudo que eu procurava na minha vida, irmão, eu queria uma grande mudança, sabe? Uma grande mudança.
E eu não encontrava em lugar nenhum, não encontrava, não achava uma maneira de, de mudar a minha vida, de mudar os rumos, de mudar os caminhos, sabe? E naquele dia, irmão, na palavra, eu nem sabia que existia congregação, sabe? Completamente cego, sabe? Sem saber de nada, surdo, mudo, sem saber de nada, sabe, irmão? Naquele dia eu ouvi tudo que eu precisava, tudo que eu tinha desejo. E junto com isso, irmão, entrou um amor tão grande, irmão, uma coisa tão maravilhosa. E depois de 28 anos, irmão, continua da mesma forma que estava lá no ano de 96, sabe, irmão? Aos 42 anos a minha vida mudou completamente. E hoje, irmão, eu continuo com o mesmo amor, sabe? Deus colocou um amor tão grande, irmão. E eu ouvi tanta coisa boa, sabe? E a gente, irmão, congrega muito, né, irmão? Viaja muito. Muita coisa, vimos demais, muita coisa, muita coisa. Milagres de todo tipo, sabe? E isso, irmão, só reforçou sempre a nossa alma, o nosso coração, sabe? E hoje, irmão, depois de algum tempo, a gente está percebendo algumas coisas, irmão, que passa despercebido, sabe? Mais ou menos de um mês para cá, 2 meses para cá, um mês ou 2 meses para cá, irmão, eu tenho percebido, irmão, que o ser humano está chegando num ponto, irmão, sem volta, sabe? Sem volta. Porque, para trocar em miúdos, irmão, tem muita gente, eu tenho acompanhado bastante, eu tenho ficado espantado. Tem muitos irmãos que estão desacreditando Jesus, sabe? E estão indo mais além, irmão. Só que a palavra eu acho que não é desacreditar. Mas eu estou tentando encontrar uma palavra aqui. Estão contestando até Deus, sabe, irmão? Mas não é pessoas contrárias à obra, não é pessoas de outras doutrinas, outras igrejas, outras religiões. É todo mundo, irmão. Sabe por que está acontecendo isso, irmão? Porque as pessoas estão enfraquecendo, sabe? E aquele que está um pouquinho mais fraco, irmão, isso mexe muito com a cabeça dele, sabe? E a última vez que a gente viu isso, irmão, das pessoas desacreditarem em Jesus Cristo, foi quando ele esteve na terra, né, irmão? E a palavra, todos os lugares vem dizendo assim, é chegado o tempo, os sinais, terremotos, guerras, rumores de guerra, enfim, de tudo. Tudo que Jesus falou está acontecendo agora. E também falou que a fé de muito iria esfriar, né, irmão? Mas está dando para perceber, irmão, eu tenho acompanhado muita coisa, muita gente. Contestar Jesus Cristo, irmão, contestar Deus, sabe? É muito importante isso, sabe, irmão? E a gente chega à conclusão, irmão, que estamos mais perto do que se pode esperar, entendeu, irmão? Então eu queria conversar com o irmão, por exemplo, tem muitos críticos, né? Muitos críticos, principalmente na internet. Mas o irmão deve estar percebendo que está aumentando muitas pessoas criticando que não eram críticos e que se dizem servos de Deus, né? Ou até outro dia eram servos de Deus, e renúncias e um monte de coisa, irmão, que bate exatamente nisso que eu estou falando, irmão. Acreditamos que realmente o final dos tempos está mais perto do que se pode esperar.
E eu queria conversar com o irmão a esse assunto, sabe? E eu queria pedir para o irmão, eu já pedi por telefone, mas eu queria pedir novamente, o irmão colocar aquele hino que tua vida é triste, sabe? Sabe por quê, irmão? Porque aquele hino diz que tua vida é triste, olhe para o alto, de onde vem a luz, e verás a glória de Jesus. É o que nós estamos precisando, é o que muita gente deve estar precisando, sabe, irmão? Olhar para o alto, ver a luz, sabe? Ver a glória de Jesus. Então, irmão, senti de passar isso para o irmão, tá bom? Se o irmão achar que deve passar para a Irmandade, porque a gente fica triste de ver tudo isso, irmão. Estamos aqui desejando que toque no coração de alguém, sabe? Acorda, que olhe para o alto. Tá bom, irmão? Irmão, a santa paz de Deus, ao irmão, a toda a Irmandade, todos aqueles que ouvirem essas palavras aqui, tá bom? Deus abençoe, paz de Deus. Santo Deus, irmão. O servo de Deus pediu para a gente colocar um hino, né? Tua vida é triste. E eu peguei nada mais, nada menos do que um hino cantado pelo nosso querido irmão Edney. O caro servo de Deus, muito humilde, nosso irmão Edney. Eu tive o prazer de postar um vídeo do nosso irmão Edney se batizando, né, irmãos? É um caro servo de Deus, muito humilde mesmo, irmãos, e colocando aqui este lindo hino, irmãos. Tua vida triste, né? Mas a vida é triste numa maneira, de uma forma, irmãos, antes de conhecer a Cristo Jesus, né, irmãos? Porque sabemos que nós que servimos a Deus dentro da congregação, ou aqueles que for de outras igrejas, mas tiver um direcionamento para um ser supremo, também é feliz, né, irmãos? Mas como nós estamos falando o quesito congregação, então vamos ficar aqui, né? Nesse foco congregação. O servo de Deus falando aí, mencionando os críticos da internet, mas não ali fixando a responsabilidade só nos críticos, mas sim, irmãos, um alerta para todos nós, um alerta para essas pessoas, irmãos, que está dentro da igreja, se diz ser nossos irmãos, mas estão fracos, estão aí praticamente, irmãos, desacreditando até que este Deus que nós servimos é um Deus que resolve todos os problemas. O servo de Deus procurou palavra para tentar expressar, né, como ele falaria. Estamos desacreditando em Deus. Estamos aí praticamente, vamos usar um termo, né, até blasfemando contra Deus, colocando Deus na parede, um modo mais simples da Irmandade entender, né? E muitos põem, viu, irmão? Sem querer põem, cobra do Senhor, né? Muitos não agradecem, exigem, né, irmãos? Tem muitos que chegam e falam: se Deus não falar comigo na igreja hoje, eu não piso mais os pés. Né, irmãos? E de repente essa pessoa vê que Deus, porque não é nós que falamos para Deus falar conosco. Nós temos que, na humildade, no amor, né, ali. Por isso que tem aquele hino, servo inútil. Quando nós se referimos a um ser supremo, nós temos que ir na humilhação para que esse ser supremo, Deus, nos exalte. Nós somos servo inútil e sabe qual é, irmão? Sabe qual é o retorno do Senhor para cada um de nós? Reis e sacerdotes. E isto, irmãos, ao mesmo tempo que nós se humilhamos, Deus nos exalta. Irmãos, e o foco do servo de Deus, que não teria palavra que queria expressar que nós desacreditamos de Deus. Sabe como eu expresso isso? As pessoas não estão se dando conta do poder de Deus na sua vida. As pessoas não oram mais. As pessoas não buscam. As pessoas
não fazem prova o Deus que ela serve. As pessoas andam, irmãos, aí frias, geladas, do mesmo jeito que entra dentro da igreja, sai. Esses dias eu coloquei uma pregação aqui para a Irmandade entender. Foi do Jardim Ara, o nosso irmão Euler, mais ou menos assim, né? Eu sempre confundo o nome desse irmão. Mas é um cooperador que quando o nosso irmão Isaac não está na igreja, ele então atende e Deus dá uma linda palavra para o servo de Deus. Irmãos, o servo de Deus estava pregando uma linda palavra, uma linda pregação. Mas veja bem, a pessoa que estava gravando este culto estava no banheiro ou estava lá fora. Irmãos, a conversa do povo lá fora, contando as coisas, deu para perceber que as pessoas não estavam ouvindo e comendo aquela palavra que estava sendo, me engasguei, que estava sendo ali pregada, irmãos. E eu observei que quando eu coloquei essa pregação, a Irmandade que estava ouvindo presencialmente pela internet estava dando glórias a Deus e se alimentando, estava querendo comer a palavra, irmãos. E aqueles que estavam ali no local não estavam dando valor, irmãos. Né, irmãos? E o que o servo de Deus quer dizer aí, irmãos, que há uma palavra para dizer que nós não acreditamos, desacreditamos em Deus, né? Ô, irmãos, veja bem, nós temos visto aí, né, os críticos, né, fazendo vídeo cada dia mais. Irmãos, e o que dá para perceber, irmãos, que por mais que a pessoa tenha curiosidade, porque os críticos eles põem ali um prato bem saboroso. Eles pegam um prato, eles pegam uma foto de alguém, do irmão do ministério, até minha foto já colocaram aí, e eles colocam palavras denegrindo, fazendo chacota, dizendo bomba, estourou uma bomba agora, fez isso, fez aquilo. Irmãos, e o que está acontecendo? Aqueles que não estão, né, irmãos, esfriando, que não estão mais acreditando no poder de Deus e solução da sua vida, estão migrando para esses canais. O que acontece? Estão se alimentando desta comida podre que os críticos estão proferindo em seus canais. O que acontece? Ele vai na igreja, ouve a palavra, chega em casa, acessa esses canais e ali eles só vão ver crítica, eles não vão ver nada construtivo. A crítica aí diz bem assim: olha, nós estamos alertando vocês, nós estamos abrindo os olhos de vocês. E vocês podem perceber que vocês podem até falar: poxa, ele está abrindo meus olhos. Olha, ele estava na igreja, o problema que ele tinha ali na igreja, que ele sofria, é o mesmo que eu sofro, né? Porque eu não fui para cooperador, porque eu não fui para diácono, porque eu não fui para cooperador de jovem, porque minha mãe ficou doente, não foi ninguém lá visitar. São os casos mais comuns que a gente ouve eles reclamando, né? Eles expondo. Os críticos, irmãos, presta atenção, irmãos, que eu digo esses que estão aí também virando crítico, né? Os críticos sabem o que você está passando. Eles sabem, porque desde a hora que você se inscreve no canal deles para ouvir eles já vão associar o que eles têm para falar para vocês, que é só a parte de denegrir, de falar mal, de falar de coleta, de falar de irmãos do ministério que renuncia, irmão de ministério que acaba caindo da graça. Caindo da graça é um termo que a gente usa, porque a graça está em Cristo Jesus, né? Caindo da graça, eu não sei se esse tema a gente tem que atualizar, saindo da igreja, né? Adulterando, pecando, fornicando, ficando sem liberdade. Vamos supor, se o irmão hoje se atracar com o outro, sentar-lhe a bifa na orelha, é tirar da liberdade. Se não for tirar da liberdade, tá errado quem estava ali para tirar a liberdade, né, irmão? Porque a igreja é lugar de pessoas que estão querendo estar ali, por mais fraco que seja, irmãos, mas está preparado ali para servir a Deus, para se aproximar de Deus, para pedir perdão para Deus, para se humilhar. A igreja é lugar de pessoas fracas, errantes e
essas pessoas que se arrependem e os arrependidos. Ali não é lugar de pessoas arrogantes, de pessoas que estão ali para tirar o direito da sua salvação. Pode perceber que por aí estão essas arminianismo, é tanta teologia, é tanto nome, irmãos, da grande tribulação pós, né? É tanto nome que a gente se perde. Mas o que eles fazem? Uns falam que Jesus Cristo já veio nos anos 70. Isso é para confundir a sua cabeça, para você perder a esperança que Jesus Cristo virá em nuvens em glória nos recolher desta terra. E automaticamente eles querem te tirar da igreja e falar para você, veja bem, irmãos, que você já está salvo, que a graça merecida te alcançou, que você não tinha obras para receber. Logicamente, ninguém de nós tinha obra, recebemos de graça, essa graça imerecida que é Cristo Jesus, essa graça imerecida que nós estamos indo louvar a Deus e tentar e vamos conseguir em nome do Senhor Jesus manter ali a fé em Cristo e andar na obediência e na doutrina de Deus, irmãos. Essa graça merecida que foi nos concedido sem, logicamente, nós ter obra, mas após nós abraçar esse bem, né, maior que Deus nos deu, né, sem nossas obras, para que nós não batesse no peito e falasse: olha, eu recebi a salvação, o direito da salvação porque eu fui bonzinho, eu fui assim, eu fui assado. Não, Deus deu, né? Cristo veio na terra, padeceu para nos dar o direito, não dar-nos a salvação. Porque vocês podem ver que o diabo era anjo de luz e estava lá junto com Deus. E foi lançado. Ele já estava lá, irmãos. Ele não estava aqui na terra para ser salvo. Então, o direito da salvação, nós temos que correr sim. E se nós correr de uma forma, não correr de uma vez, senão nós caímos, né? Nós se atropelamos. Mas correr naquele jeito de servir a Deus, mesmo fraquinho, errante, pedindo para Deus constantemente, que esse Deus é maravilhoso, é misericordioso, nós vamos um dia, mesmo se arrastando, nós vamos pôr a mão na coroa da vida eterna que está nos esperando. Mas, irmãos, em contrapartida, este é um alerta, o nosso irmão Geraldo, né? Sentiu da parte de Deus passar isso, que ele tenha observado, e eu também tenho observado, e muitos aí têm observado. Irmão, preste atenção, uma coisa que eu vou falar. Quando for no canal dos críticos, vocês podem perceber que o número de comentários está sendo exorbitante. Está sendo muito. Tem irmãos que chegam ali e falam para eles: ó, eu estou lá dentro, mas eu concordo com vocês. Aí eles se acham, olha, ele não chama nem o irmão pelo nome, ele já põe o apelido de Cecebiano. Já fala com o Cecebiano. E se for contra ele acaba esculachando, né? Que eles proferem ódio, vingança, né, irmãos? Cada dia que eles fazem um vídeo de ódio e vingança. Isso eu estou caracterizando todos os canais, né? Mas, olha só, quando nós vamos no canal deles, a gente vê o povo ali. O povo tem um problema e se associa. Só que o povo está esquecendo, irmãos, que Jesus Cristo está vindo. Se você pega uma teologia que diz que já veio nos anos 70, os anos 70 no ano 70, não é em 1970, o ano 70. Olha, veja bem. Então isso cai por terra, o que nós estamos esperando, que é a vinda de Cristo em nuvens em glória. Ele não vai descer nessa terra imunda. Em nuvens em glória, o nosso espírito vai se encontrar nos ares com o Senhor. A carne vai ficar aqui, né? A carne vai ficar aqui. Quando você for ver, você está vendo um monte de gente jogada aí no chão, que a carne ficou e o espírito subiu com Cristo. Você que está aí, né, fazendo esse apoio, você está aí até falando: olha, você está certo, eu também estou saindo. Irmãos, é triste, né? É muito triste pessoas que tomaram Santa Ceia, estiveram ali ao nosso lado, hoje em dia chegaram na internet aí
e falar até coisas horríveis, xingando a obra de Deus, blasfemando, irmãos. Tem pessoas que foram da igreja aí que falam assim para nós: cadê o teu Deus? Irmãos, a única fala que eu conheço é quando Jesus foi crucificado, em que o inimigo pegou aquele bandido que estava ao lado e jogou na cara dele: você não é o filho de Deus? Desça daqui e salva-nos. Mas Jesus Cristo, ele não precisou descer em carne, que a carne já ia ficar ali morta. Jesus Cristo subiu em espírito junto com o outro, bandido da cruz, né? Jesus Cristo subiu em nuvens em glória, foi para o paraíso, né, irmãos? E esse povo, irmão, que está apoiando, que está aí, até comenta: olha, eu não vou mais lá na igreja. Tudo bem, você não quer ir mais na igreja, você ficou chateado com alguma coisa, tudo bem, isso é aceito. Cada um de nós nós aborrecemos às vezes, né? Aborrecemos com o cooperador, com o ancião. Nem todos têm um amor no coração. Não é porque está ali na frente, mas nem todos têm um amor no coração. Isso daí a gente sabe que tem aqueles que é mais arrogante, aqueles que acham que por ser um ministro, um cooperador, um seu, ele é o dono da obra. Mas tem os homens de Deus que têm o amor e o temor, e são esses que estão ali, irmãos, à frente do povo, né? E o dia que Deus vier mandar seu filho vir em nuvens em glória, você vai ficar nessas rodas dos escarnecedores, porque isto é a roda dos escarnecedores virtuais da internet, irmãos. Ah, falam desse, falam daquele, né? Olha porque estou indo lá, e vocês ficam se alimentando, e só que cada um de vocês fica se alimentando desta forma. Eu creio que quando você vai pôr a tua cabeça no travesseiro, irmão e irmã, a tristeza vem. Tem muitos aí que falam: eu tenho saudade dos tempos que eu congregava, só que eu não tenho mais força, eu farei tanta coisa, que o inimigo já acusa a gente, irmãos, sem errar. Nós falando e errando alguma coisa, o inimigo mesmo, ele acaba querendo matar a alma da pessoa. Pense nisso. Vocês que estão indo no canal dos críticos, apoiando, pense nisso. Eu não estou querendo aqui usar o meu canal para, né, desfazer nada, não. Eu estou aqui orientando, né, já que eles falam que orienta abrindo os olhos, eles estão abrindo os olhos para vocês ir para o mundão, para vocês, para esse mundo enganador, né, que eles não falam. Eles abrem seus olhos, mas não falam o que será quando seu corpo tombar, para onde vai sua alma. Eles não falam isso. Vê se algum canal crítico fala sobre salvação de alma. Fala para você: Jesus Cristo vai vir, você vai subir com ele em nuvens em glória. Eles não falam, eles falam desse corpo terreno. Você pode ver, irmãos, que quando eles vão falar alguma coisa em termos de progressão, eles falam progressão material. Olha, saia da igreja, arruma um emprego, faça um curso, seja bem na vida, faça um curso, seja advogado, seja médico, porque lá você não trabalha, lá você fica em prol da obra, você trabalha de graça na obra de Deus, você trabalha de graça nas construções. Eles falam isso, né? Eles falam da terra, né? Mas o que nós precisamos mais é da parte espiritual. Isso daí, se você não quiser trabalhar na igreja, não trabalha. Ali ninguém vai na sua casa e fala para você: se você não trabalhar na obra de Deus, não trabalhar na construção, a gente vai te dizimar, vai te tirar da igreja, não precisa vir mais. Não, irmãos, ali é tudo por amor e sentimento. Eu já cansei de ver irmãos que vai trabalhar na obra de Deus desempregado. Dali uma semana arruma emprego. E ainda, ó irmão, eu arrumo emprego, Deus preparou, mas sábado e domingo estou vindo aqui na casa do Senhor. Então, irmãos, esse é um vídeo para alertar toda a nossa querida irmandade. E essa parte, olha, eu não tenho palavras para falar que estão descrendo, mas não é, irmão. Estão perdendo a sensibilidade, estão perdendo, sabe o quê? Irmão Geraldo, sabe o que estão perdendo, irmãos? É intimidade com Deus. É intimidade. É pedir para Deus. É ter Deus como Pai. Contar suas mágoas, suas desavenças, seus sentimentos, suas tristezas de alma para Deus. Esse aparelho aqui, irmão, é muito bom.
ajuda muita gente. Mas também muitos deixam de orar, deixam de falar com Deus e fala aqui no celular, entra nas redes sociais, não procura coisa boa para se aproximar de Deus. Então deixamos aqui, irmãos, este vídeo para nossa querida Irmandade e comente o que vocês acham. Vamos interagir, irmão? Vamos compartilhar, vamos dar resposta para a crítica nos comentários. Vamos orientar os nossos irmãos. Irmão, porque o servo de Deus disse, os que estão indo aí no canal dos críticos são nossos irmãos, irmãos. São nossos irmãos. Às vezes vem eles aqui no meu canal e ficam indagando e falando coisa que eles ouvem lá. Eu não brigo com eles, eu não respondo eles assim mal, porque são nossos irmãos em Cristo. São almas machucadas, são almas que, sabe, eu tô bravo, tô falando isso, tô falando aquilo, mas se o amor de Deus, se uma brasa encostar neles e eles começar a se esquentar, irmãos, eles retornam. Nós temos caso de pessoas aí que eram críticos, que criticava tudo. Mas quando caiu a consciência em si, que hoje em dia não adianta nós reclamar daqui, reclamar dali. Nós temos que levar nossas causas para o Senhor Jesus. Só Ele vai confortar os corações e vai falar, Senhor, olha, eu passei essa parte aqui, passei a parte ali. Olha, tá aí a crítica falando da obra de Deus. Se eu estiver dentro da igreja, eu estou fraco, mas estou ali, ouvindo a sua palavra. E se eu estiver fora, irmãos, veja bem, só quem já ficou fora de uma igreja sabe a complicação que é. A tristeza de alma cai completamente sob a escama do sobrevivente, irmãos. A pessoa não tem paz, não tem alegria. Conheci um jovem que largou de ir para a igreja. Esse jovem, o Espírito pegou ele e levou ele para um certo lugar. Orava, testemunhava, mas levou para um certo lugar, irmãos, que até achavam que era um trabalho que tinha feito para o servo de Deus. Mas o Espírito pegou. Porque a pessoa, quando critica bastante, quando a pessoa começa a descrer e a sair debaixo das asas do Onipotente, irmãos, ela acaba se complicando. Hoje, pode até falar, irmão Paulo, ele está falando isso, que ele quer que volte para a igreja. Não. Isso é só uma coisa para ficar no seu subconsciente e quando você for deitar a cabeça no travesseiro, você lembrar dessas palavras e raciocinar essas palavras. Conforme o hino do nosso irmão Edney, tua vida é triste. Triste de que forma? Né? Tristeza. Irmãos, teve uma época em que uma tristeza passou na minha vida. E eu não sabia dizer que tristeza é essa. Ia para a igreja, só falava com a minha alma, chegava em casa contente. Estava tudo bem em casa, não faltava nada, ninguém estava me... Né? Eu até falava, eu estou sem prova nenhuma, porque o crente quando fica sem prova, fala, poxa, peraí, Deus ama o filho que prova, ou prova o filho que ama. Irmão, mas eu não sabia que a prova era aquilo. Era uma tristeza de alma. Poxa, irmão Paulo, mas você vai para a igreja. Poxa, mas esses crentes vai para a igreja e fica com tristeza de alma. Irmãos, nós somos provados para ser aprovado, irmãos. Ninguém diz que nós vamos servir a Deus. É difícil servir a Deus, ainda mais na congregação. Né? É difícil. Preste bem atenção, irmãos. Irmãos, eu tenho um vídeo aqui que eu vou falar com vocês. Preste atenção. Vamos procurar. E depois entra em outro aspecto, outro problema, que é o batismo, porque aí tem aquele apego ao batismo de lá, vou ter que me rebatizar, aí passa por essas nuances, vamos chamar assim, mas o que chega a mim, o mais impactante eu não sabia que eu era uma pessoa pecadora. Isso mexe demais com as estruturas. A gente lá, quando vai orar, a gente ora assim, orava, né?
Perdoa, Senhor, perdoa meus erros e minhas faltas, nunca perdoa os meus pecados. Nossa, isso daí pra mim também, Cléo, foi chocante, né? Que eu cheguei, eu falei, meu Deus, não, Senhor, eu só tenho erros e faltas. Perdão, assim, a expressão, né, os irmãos, mas os irmãos já estão acostumados, né? Tirem as crianças da sala, né? Mas na congregação, pecado é somente de cunho sexual, né? A blasfêmia do Espírito Santo, eles não sabem o que é, né? Falar, não, o único pecado que condena é a blasfêmia, mas lá na congregação, por exemplo, aconteceu um divórcio, infelizmente uma infidelidade conjugal, ou até um jovem mesmo, né? Comete ali um deslize, né? Cai no pecado de fornicação, que é um pecado, claro, né? Sim. Ninguém nega. É isso que eles não Sim, entendem. E sim. nós reformados, a gente já entende. Sim, gente, é um pecado, Sim. precisa ser discipulado, né? Ser disciplinado, né? Sobre isso. Mas assim, vida que segue, né? E também a questão do fundamento, né? Não é esse pecado que leva à morte, Sim, mas é porque ele nasceu um pecador que ele comete esses tipos de pecado. sim, E que eu acho que é um entendimento que carece demais. ali no seio da congregação, né? É que tem esse conceito de pecado de morte lá, é justamente isso. Exatamente. Aí outra, que nem a gente falou da questão da liberdade, né? A pessoa perde a liberdade lá, Cleo, é ad eternum, né? Nossa, depende muito de quem você é. Depende se você é amigo do ancião. Às vezes o ancião fala assim, não, deixa quieto isso daí, né? Não fala nada pra ninguém. Porque o medo deles é o quê, Cleo? É o escândalo. A congregação, ela nunca teve uma experiência de vir alguém hoje aqui num podcast, né? Do tamanho que tá aqui o podcast, né? O nome, né? Graças a Deus, né? Pelo louvor do Senhor. Mas assim, nunca teve isso. Tá. Ninguém nunca enfrentou, Olha aí né? outro vocabulário que você traz, que também ele é utilizado no contexto bíblico e dentro de um aspecto de desinformação ou distorção da verdade, escândalo. Nós, como Sim. cristãos, tememos trazer escândalo Sim. e não podemos, Ai de quem vem o escândalo, né? não é? É, exatamente. Porém, ao nome de Deus, Sim. porém, ao nome de Deus que está sendo pregado. Então, eu fico pensando, né, que cegueira e como se leva a sério, baseado e fundamentado na mentira. Sim. Isso é muito triste. Bom, esse é um trecho de uma podcast que foi feito em um canal referente à congregação, porque agora a congregação está em canais de quem foi da congregação, de quem quer falar sobre a congregação sem conhecer a congregação, porque sabemos que a congregação está na internet aí e todo mundo acessa, né, irmãos? Tá notório. A congregação ICCB nunca foi tão notória, né? Uma vez que foi escondido até a pandemia, depois deslanchou, você pega no Google aí a congregação em todos os jeitos, é falando mal, é elogiando, e daí, né? Mas fale mal, ou fale bem, mas fale de mim. E o título dessa live desse pessoal, ele diz bem assim: o que acontece quando o CCB se depara com a doutrina da depravação, né, total, com a doutrina da depravação total. O que eles querem dizer? Sobre esse áudio que eles mencionaram, é que essa senhora diz que ela não sabia que ela era pecadora. E o rapaz aí que está aí interagindo com ela, ele fala a respeito das faltas, dos erros, que isso deixa ele um pouco assim, vamos supor, não é constrangido, irritado, vamos colocar um termo irritado, porque nós oramos e falamos: Senhor, perdoa nossos erros, as nossas faltas, né? E segundo ele quer que nós falamos: perdoa os nossos pecados, né? Mas, irmãos, erros e faltas é uma coisa, pecado é outra, né? Quando é um pecado mesmo, é entre a pessoa, em cada um que cometeu o pecado, e Deus. Ele não tem que interceder pela igreja, pedir pelo pecado dos outros. Ele tem que pedir pelo pecado dele. Ele cometeu um pecado que está listado na Bíblia como um pecado forte, um pecado, vamos dizer aí, que não entrará nos reinos dos céus, né? Que é o que? Fornicação, adultério, né? Essa lista aí, né?
Irmãos, e quando acontece esse tipo de coisa, mata alguém, né, assassina alguém, que não entrará também, né? Os que cometem suicídio, homicídio. Irmãos, veja bem, ali é entre ele e Deus. Ele não tem que pedir nesse sentido, porque pecado, né, eles dizem que pecado só existe, que nós assumimos pecado quando é sexual. Não, a Bíblia não fala só do pecado sexual. Ali em 21, 22 de Apocalipse, se não falha a memória, diz outros pecados também, irmãos. Não só o sexual. O sexual está listado nesta lista. E quando nós pecamos desta forma, né, nós traímos a Deus, traímos a esposa, a família, e caímos ali conscientizado, né, que tudo acabou, né? Muitos falam, tudo acabou, perdi mulher, perdi filho, né? E primeiramente a graça de Deus que a gente fala. Então ali é entre a pessoa e Deus. A pessoa não tem que apresentar na igreja, Senhor, perdoa os nossos pecados. Porque uma vez sabendo que é tão fácil assim, as pessoas vão ficar fazendo isso o resto da vida. E se a Bíblia diz para não fazer, que ficará de fora, então vamos ver direitinho aí, o pessoal dessa podcast aí, como que é. A senhora disse, né? Essa senhora mencionou que ela não sabia que ela era pecadora. Todos nós somos pecadores, mas tem esse pecado que é o que a Bíblia condena. Nós somos pecadores por palavras, ações e obras. Você pensar mal de um irmão, né? Desejar coisa ruim para o outro, né? Isso é um erro, uma falta que Deus perdoa no dia a dia. Deus sabe que a matéria humana erra constantemente, nós não somos perfeitos. Mas esse outro pecado aí, irmãos, quando chegam a criticar uma denominação, não só a congregação, e nesses termos, é porque a pessoa queria viver livre para fazer o que bem queria, né? Quiser, né, irmãos? Então, a congregação tem que ter doutrina, a doutrina é esta, irmãos. A congregação, vamos colocar um caminho estreito. Mas tem muitos que fazem as coisas. Eles, então, estão ali enganando. Porque eles sabem que para servir a Deus mesmo tem que ser um caminho estreito. Né? Aqueles que estão dentro da congregação e querem ir para o caminho largo, não vão permanecer. Então, irmão, ficamos por aqui. O vídeo já está um pouco, né? Quando me fala nessa parte, eu me empolgo, né? E eu creio que a nossa querida Irmandade, nessa manhã de sábado também, está ouvindo e vai dar aí a resposta, com certeza. Finalizamos esse vídeo saudando a todos, né? A nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus, irmãos de outras denominações e estes irmãos que estão indo lá nos canais críticos, que estão também aí apoiando, né? Porque a crítica fala algo que vai ao seu interesse, mas eles sabem que na realidade eles têm uma alma para entregar para Deus e que não estão aí oferecendo salvação de alma. Não estou falando para eles o dia que o corpo deles tombar, como será. Né, irmãos? Então, ficamos aqui saudando a todos com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.